Bem-vindo a mais um podcast com Bíblia Fácil com Lorena Porto. Neste podcast, nós vamos falar sobre a circuncisão, a aliança de Deus com o homem. No capítulo 17 de Gênesis, descreve um dos mais importantes encontros entre Deus e Abraão. Aqui, todas as promessas feitas ao patriarca ao longo dos últimos capítulos são confirmadas, expandidas e principalmente detalhadas. Neste momento, Deus faz uma série de promessas. Abraão seria pai de várias nações, seu nome é mudado, se adequando ao seu novo destino. Sara seria mãe, Ismael seria grande e Isaque seria o filho da promessa. E continuaria a aliança de Abraão, levando esse pacto para gerações futuras. Para selar esse pacto, Deus pede um sinal visível no corpo, não só de Abraão, mas de todos os homens nascidos na sua casa, seus escravos e toda a sua descendência. Aqui Deus institui a circuncisão. O que é a circuncisão, afinal de contas? Em termos médicos, a circuncisão seria a remoção do prepúcio do pênis humano. No procedimento mais comum, o prepúcio é aberto, as aderências removidas e a pele separada da glande. Posteriormente, é colocado um grampo próprio para estabilizar o pênis e a pele do prepúcio é totalmente cortada. Quando Deus faz a aliança com Abraão em Gênesis 17, o Senhor estabelece um sinal físico para atestar o cumprimento dessa aliança de ambos os lados. Este sinal é a circuncisão. A circuncisão não era uma prática exclusiva de Israel, não. Diversos outros povos a praticavam. Entretanto, os especialistas ainda discutem se era uma questão de higiene ou algum rito de passagem para a fase adulta. Esse último é meio improvável que seja um rito de passagem, porque, do contrário, a maioria dos homens da antiguidade seriam circuncidados. O que se sabe é que a circuncisão na tenra infância era exclusividade dos hebreus e se tornou uma marca étnica. Nos outros povos, a circuncisão era realizada na puberdade ou mesmo na fase adulta. Na antiguidade, a prática da circuncisão era seguida por diversos povos, mas a idade, forma e o motivo para se realizar o procedimento é que variavam. Há diversos relatos da circuncisão em diferentes povos, como judeus, ismaelitas, egípcios, polinésios e indígenas do Novo Mundo, bem como tribos da África e da Austrália. Diversas teorias surgiram para explicar a prática da circuncisão entre esses diferentes povos. Entre as teorias nós temos algumas: finalidades higiênicas, sinal de filiação tribal, preparação para a vida sexual, teste iniciatório da coragem, antes de um jovem ser aceito pela tribo, sinal de maturidade, um sacrifício que redime o varão do Deus que lhe outorgou a vida. Era um tipo de sacrifício. No Egito, era bastante comum, tanto que o pênis não circuncidado ele era visto como algo curioso. Muitos desenhos e escritos relatam a circuncisão no Egito e pode-se atestar sua prática já no ano de 2300 a.C. Aparentemente, a circuncisão era feita quando o menino entrava na idade do uso da razão, ali entre 8 e 11 anos. Há escritos descrevendo a fascinação dos soldados egípcios com o pênis dos povos líbios, que haviam conquistado. Há relatos que os líbios eram levados para a casa dos egípcios para que seus conhecidos pudessem ver suas partes íntimas, não circuncidadas. Que coisa estranha. Muitos afirmam que a prática assumida pelos judeus foi uma influência egípcia, mas essa relação nunca pôde ser assegurada. Primeiro, pelo momento de vida que um menino egípcio e um menino judeu faziam a circuncisão. Somente os judeus praticavam essa circuncisão nessa idade tão jovem, ali com 8 dias de vida, enquanto os egípcios a faziam numa infância muito mais tardia, entre 8 e 11. Outro fator é que os egípcios não retiravam completamente o prepúcio, como faziam os judeus, mas somente faziam uma pequena fenda, o que para os judeus era sinônimo de incircuncisão. E assim foram chamados no momento da libertação do povo por Moisés. Os egípcios eram incircuncisos. A circuncisão está no centro da religião judaica.
junto com a santidade do sábado, é um dos preceitos mais importantes dentro dos seus 613 mandamentos descritos na lei. A circuncisão está intimamente ligada ao pacto de Deus com Abraão em Gênesis 19. A circuncisão é um ato tão arraigado no judeu que o relacionamento do homem com Deus é inferior ao da circuncisão. Para Rashi, Abraão só se tornou um homem perfeito por causa dessa circuncisão e jamais poderia ser completo sem ela. O Talmud, ele descreve com cuidado o ritual da circuncisão e estabelece as diretrizes para a sua prática. Por exemplo, se coincidisse que o 8º dia do nascimento do menino caísse num sábado, então o ritual podia ser feito sem pecar, sem nenhuma das partes cometer pecado. A circuncisão consiste nos seguintes passos: o milá, ou seja, a amputação do prepúcio. Segundo, o periá, em que a glade é descoberta, e o metzitá, em que o fluxo do sangue é estancado. Em todo ritual, bênçãos são proferidas, antes e depois do procedimento, e uma festa seguida da circuncisão. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos, a circuncisão não era feita pelos sacerdotes ou rabinos, mas geralmente pelo pai do menino ou um homem da casa. No caso de Jesus, quem fez a circuncisão de Jesus foi o próprio José. Muitos cristãos tentam vincular o batismo nas águas à circuncisão judaica, colocando-as no mesmo nível de importância e reverência. Muitos líderes, ao longo da história da igreja, exigiam dos novos convertidos que fossem circuncidados antes de serem aceitos na congregação. Na maioria das igrejas isso não aconteceu. Entretanto, o batismo infantil passou a ser uma regra em boa parte das igrejas, tanto orientais quanto ocidentais. Assim como a circuncisão vincula-se o batismo à salvação, afirmando que esta só ocorrerá se houver o batismo. Como a prática da circuncisão é feita na infância pelos judeus, cresceu dentro da igreja o entendimento que o batismo também precisava ser feito nessa fase da vida. Caso contrário, condenaria a alma da criança ao inferno, se morresse antes do ritual do batismo. O que talvez muitos não compreendam é que tanto a circuncisão quanto o batismo são sinais de uma decisão, relacionamento ou mesmo uma separação da parte de Deus para o homem. Não há validação da circuncisão sem a consciência da intimidade com Deus. Assim, da mesma forma, o batismo, que, diferente da circuncisão, ele deve ser praticado, deve ser realizado de forma livre e consciente. Os homens sempre acham difícil distinguir a substância do seu mero sinal, pois pensam que o sinal é a substância da verdade. Seja como for, a ausência da realidade espiritual torna inútil tal sinal de salvação. Para os muçulmanos, a circuncisão é quase tão importante como para os judeus. Entretanto, a fase da vida em que deve ser realizada é que diferencia um do outro. Ismael foi circuncidado aos 13 anos, junto com seu pai Abraão. Por esse motivo, os meninos só passam pelo ritual da circuncisão nessa idade de 13 anos, podendo ser adiado até os 15 anos, por algum motivo de força maior. Lá no blog você vai encontrar o texto completo sobre a circuncisão. Se você quer saber mais sobre o mundo dos patriarcas, sua cultura e sua história, nós temos um curso muito bom sobre isso. Na descrição do vídeo nós temos o link. Clique lá, faça o curso, você vai ser muito abençoado. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as nossas novidades. Até a próxima!